Olá, meus amigos, bom dia, ou boa tarde, não sei. Vamos dar sequência hoje no nosso estudo de Geografia e História de Roraima. Eu já lhes falei que tudo começou lá no Maranhão, no estado do Grão-Pará e Maranhão, foi avançando para que os portugueses conquistassem isso que é hoje a Amazônia. Agora, nosso estudo é sobre Roraima, nós temos que chegar a Roraima. E nesse sentido, eu tenho aqui esse slide que mostra o seguinte, veja, aqui está aproximadamente Belém, no meio do caminho está Santarém, aqui está Manaus e aqui em cima está Roraima e Boa Vista. É interessante observar esse caminho porque, veja, a diferença que existe entre a data de fundação de Belém e a data de fundação de Manaus é de 53 anos. Ou seja, para percorrer esse trecho de Belém até Manaus, os portugueses na época levaram 53 anos. Evidentemente que para chegar a Roraima levaram muito mais. Vamos ver o próximo slide que eu lhes trago mais informações específicas sobre isso. Veja. É aquele mapa, isso que está aqui em vermelho, é o município de Barcelos. Barcelos está praticamente na foz do Rio Branco. Barcelos está no Rio Negro, na foz do Rio Branco. E lá governou um sujeito muito importante para Roraima, que se chamava Manuel da Gama Lobo d'Almada. Lobo d'Almada foi governador da província do Amazonas, que tinha sede, durante muito tempo, em Barcelos. De Barcelos, ele resolveu, usando o Tratado de Madrid, lembra que eu falei o Tratado de Madrid? Anulou o Tratado de Tordesilhas, fazendo com que quem tivesse conquistado uma terra seria dono daquela terra. Então, os portugueses avançaram de Belém para cá, conquistando o Rio Amazonas e seus afluentes e subafluentes, no caso do Rio Branco, é um subafluente do Rio Amazonas, porque é afluente do Rio Negro. E ele, ao chegar em Barcelos, Lobo d'Almada chegar em Barcelos, resolveu um dia subir o Rio Branco. Isso tudo a remo, porque na época não existia motor a vapor. Então ele subiu o Rio Branco e encontrou os nossos lavrados. Lavrados, veja, Roraima tem 234 mil quilômetros quadrados e tem 44 mil quilômetros de lavrado. Então ele viu isso e fez uma célebre declaração. Dizia ele, vou ler aqui, uma das maiores vantagens que se poderia tirar do Rio Branco era povoá-lo e colonizar toda aquela fronteira com pessoas para habitarem as montanhas daquela região. Então, Lobo d'Almada teve uma visão futurística do nosso lavrado. Ele, na verdade, se apaixonou pelo lavrado. E como ele era governador da província do Amazonas, ele teve a ideia de trazer bovinos para esses lavrados aqui de Roraima. Então, ele trouxe esses bovinos para cá em 1789. Veja, ele trouxe de Tefé, (17 reses que desceram o Rio Solimões até onde hoje é Manaus, subiu o Rio Negro até Barcelos e de Barcelos subiu o Rio Branco até chegar em Boa Vista, a remo. Vejam que dificuldade, trazer gado bovino, e eu acredito também que equino, não é? A remo nessa distância. Agora, ainda existe uma coisa que não está bem clara, a história não marcou, é como vieram os outros animais, suínos, aves, caprinos, etc., como vieram. Acredito que vieram com as pessoas que daí para frente vieram colonizar aqui o nosso Rio Branco.
Então, nesse terceiro slide, nós vamos ver aqui o seguinte. Olha só, aqui está o nosso Rio Branco. O Rio Branco está aqui, vai subindo e tal. Eu vou fazer um parênteses aqui para dizer uma coisa interessante, que outro dia me chamaram a atenção. Havia um concurso, um vestibular, que caiu uma pergunta, perguntando assim, se Roraima faz limite com o Pará. E a pessoa veio comigo toda eufórica e tal, satisfeita, porque ela disse que não. E, na verdade, nós de Roraima fazemos sim limite com o estado do Pará. Aqui, ó. Lá embaixo, São João da Baliza, Caroebe, Entre Rios, já é o estado do Pará, dando a certeza de que nós realmente temos uma base originária lá no Pará e no Maranhão. Então, esse aqui está o estado de Roraima. Barcelos está por aqui assim. Então, esse gado veio de Tefé, subindo o Rio Negro, descendo o Solimões, subindo o Rio Negro. Aqui entrou no Rio Branco. Quando chega aqui em Caracaraí, vocês sabem, tem as corredeiras do Bem-Querer, que é muito difícil. Mesmo assim, foi transposto e chegou aqui em cima do Lavrado. Ora, esse gado veio e foi solto aí no Lavrado. Soltou capim, pasto natural. Então, houve necessidade dos portugueses organizarem as chamadas fazendas nacionais. Fazendas nacionais que ainda tem uma delas aí visível, que é São Marcos. São Marcos, passa o outro slide, por favor. Olha aqui o gado. Não era gado de qualidade, não era gado zebu, não era gado bonito, mas era bovino. E com detalhe, até aquela época da introdução do gado bovino aqui, no Lavrado de Roraima não se conhecia boi. E esse boi foi de uma importância fundamental, porque Manaus, que depois se tornou a capital da província e do estado, era muito carente de carne bovina. E Roraima e o Rio Branco, os campos naturais do Rio Branco, se tornaram, portanto, o fornecedor da carne bovina para Manaus. Então vejam bem, as fazendas foram organizadas, ou tentaram se organizar, mas era uma coisa bagunçada à luz do que é hoje. Por quê? O gado era solto, não tinha arame, não tinha cerca, e, portanto, particulares capturavam parte desse gado e formavam suas próprias fazendas. Assim, veja, em 1789, assim começou a atividade econômica aqui de Roraima. Lobo da Almada, a quem devemos tudo isso, retornou para Barcelos, lá ficou, morreu em Barcelos 10 anos depois, morreu jovem, com 54 anos. Foi enterrado em Barcelos e esquecido. Uma das coisas que tanto o governo do Amazonas como o governo de Roraima podia fazer era rememorizar o túmulo do Lobo da Almada lá em Barcelos. Então, dessa maneira, nós descrevemos como a atividade econômica real começou aqui no nosso hoje estado de Roraima. Daqui para frente, nós vamos falar mais em detalhes, porque veja, atrás, eu digo sempre assim, atrás da pata do boi veio a mineração de garimpo, que eu vou falar na próxima oportunidade. Muito obrigado, felicidade a vocês.